Esse é o podcast Cidadania nas Redes, fruto de um projeto extensionista desenvolvido na Universidade do Estado de Minas Gerais, na unidade de Cláudio. Eu sou o Thiago Góes, discente do curso de Direito. O projeto é uma proposta do professor José Vitor Lemes Gomes e conta com a colaboração da Ana Luísa Oliveira Torres, discente do curso de Direito. Bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast sobre história da cidadania. Hoje vamos viajar até a Revolução Francesa para entender como nasceu a ideia de cidadania moderna. Olá a todos, sou o professor José Vitor. É um prazer poder refletir sobre esse tema tão importante com você. Quando falamos em cidadania, pensamos em direitos, deveres e participação política. Mas você sabia que essa ideia não é tão antiga quanto pode parecer? Sério, professor? Então quando surgiu a cidadania moderna? Ana Luísa, a cidadania moderna tem sua origem na Revolução Francesa, ocorrida entre 1789 e 1799. Um período de transformações profundas que mudaram a forma de pensar o poder e os direitos. Mas como era a sociedade antes da Revolução? Antes da Revolução, a França vivia sob o antigo regime, um período histórico no qual o rei tinha poder absoluto e a sociedade era dividida em 3 estamentos: o clero, formado pelos membros da Igreja Católica, a nobreza, formada pelos ricos, que viviam na corte exercendo trabalhos políticos junto ao rei, e o terceiro estado, ou plebe, extrato social formado pela burguesia, trabalhadores urbanos e camponeses, aqueles que desempenhavam as atividades essenciais para a sociedade. Mas, professor, quais eram os problemas do antigo regime? O problema era a desigualdade no poder econômico e político. Apenas o clero e a nobreza tinham privilégios, não pagavam impostos e ocupavam cargos de prestígio. Enquanto isso, o terceiro estado, que era 95% da população, sustentava o país, mas não tinha influência política. Ou seja, quem trabalhava e produzia não tinha voz? Exatamente. E é nesse cenário que surge uma figura marcante, Emmanuel Joseph Sieyès. Ah, o Abade Sieyès? O que ele defendia mesmo? Em janeiro de 1789, Sieyès publicou o panfleto O que é o Terceiro Estado? Ele dizia: o terceiro estado é tudo, porque produz e mantém a sociedade, mas era tratado como nada, sem participação nas decisões políticas. E qual era a solução, segundo ele? Que o terceiro estado deveria se tornar algo, em outras palavras. O terceiro estado deveria assumir um lugar legítimo como representante da nação. Então, para Sieyès, a autoridade vinha do povo e não mais do rei? Exatamente. Era uma mudança radical. Mas, professor, além das ideias, o que causou a Revolução Francesa? Foram várias causas. As causas sociais, tal como a desigualdade econômica e política entre os estamentos, entre clero, nobreza e plebe. Os problemas econômicos, que incluíam crise financeira, redução da produção de alimentos, fome e impostos pesados. Ainda destaco as causas políticas, como o absolutismo do rei Luís XVI e a exclusão do povo nas decisões políticas. Por fim, aponto as causas ideológicas, pois no século XVIII, pensadores como Rousseau, Montesquieu e Locke desenvolveram o Iluminismo, um movimento intelectual que defendia a liberdade e a igualdade contra o poder absoluto do rei. Agora entendo por que o povo se levantou e lutou por mudanças. Professor, e onde entra a famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi aprovada em agosto de 1789. Foi um marco histórico, proclamando que todos os homens nascem livres e iguais em direitos. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão defendia os direitos naturais, como a liberdade e a propriedade, a igualdade perante a lei, a soberania popular, ou seja, o poder está na nação e não no rei, e ainda as garantias de liberdade de expressão e religião. Professor, mas todos eram considerados cidadãos? Infelizmente não. Só eram cidadãos os homens livres, maiores de 25 anos e pagadores de impostos. Mulheres, pobres, estrangeiros e escravizados ficaram de fora. Então a cidadania era universal na teoria, mas restrita na prática? Exatamente. Mas mesmo assim, representou um avanço enorme, pois derrubou privilégios de nascimento e abriu caminho para lutas futuras. É importante destacar
que no antigo regime não havia possibilidade de ascensão social. Se você nascesse filha de plebeus, jamais entraria na nobreza. A Revolução Francesa foi um passo importante na superação dessa divisão estamental da sociedade. Professor, mas o que mudou de fato com a declaração? Ocorreram 3 grandes mudanças: o fim dos privilégios aristocráticos, o reconhecimento de direitos fundamentais de igualdade e liberdade e a soberania do povo, e não mais do rei. É importante destacar que, mesmo restrita, a cidadania moderna, nascente na Revolução Francesa, rompeu com séculos de desigualdade jurídica. E por que chamamos isso de cidadania moderna? Porque em outros períodos históricos ocorreram outras formas de cidadania. Na antiguidade, como por exemplo em Atenas, nos tempos de Sócrates e Platão, pode-se falar de uma cidadania antiga. Mas os homens, nascidos em Atenas, exerciam a cidadania através da participação direta na Assembleia, onde decidiam os rumos da vida na polis. Mas isso é outra história. Então, a Revolução Francesa foi só o começo de um longo processo. Exatamente. Foi um ponto de partida para a construção de uma cidadania mais democrática e inclusiva. Entendi, professor. Mesmo com suas limitações, a Revolução Francesa foi fundamental para abrir o caminho dos direitos que temos hoje. Isso mesmo. A cidadania moderna nasceu ali, mas continua em construção até os dias de hoje. Aliás, devo observar que as revoluções inglesas do século XVII e a independência dos Estados Unidos em 1776 foram experiências históricas nas quais também houve importantes avanços para o desenvolvimento da cidadania. No entanto, a Revolução Francesa merece esse destaque, pois foi a primeira no continente europeu e depois dela nada mais foi igual no Velho Mundo. E assim terminamos o episódio de hoje sobre a cidadania moderna. Esperamos que você tenha gostado dessa conversa. Em breve, vamos tratar da cidadania ao longo da história do Brasil. Contamos com sua audiência. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio.